Oi gente, eu sou a Nicole, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. E se você caiu aqui de paraquedas sem saber onde você tá, aqui é o Ateliê Pré-Vestibular. A gente é um cursinho gratuito feito por alunos da Universidade Federal do Paraná para ajudar aquela galera que quer fazer arquitetura e urbanismo ou design de produto na Federal do Paraná e precisa passar pela prova específica de desenho. A gente faz aulas, a gente faz esses conteúdos aqui para vocês, para ajudar vocês na hora da prova. Então, se inscreve no canal, aproveita, manda para aquele amigo seu que quer fazer um desses cursos no vestibular. E é isso aí, gente. Acompanhe as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o @ateliêvestibular. Fique por dentro das nossas novidades, das nossas aulas. E é isso, pessoal. Aproveitem, boa aula, bom vídeo para vocês. Hoje a aula vai ser uma continuação da aula passada sobre perspectiva. Se você ainda não viu a aula passada, pausa esse vídeo e assiste a nossa aula anterior e depois volta para cá. A aula anterior é sobre perspectiva de um ponto de fuga, tem várias coisas importantes para essa aula aqui. Bom, na aula anterior a gente apresentou o básico do que é perspectiva e como usar através de um ponto de fuga só. Nessa aula a gente vai falar da perspectiva com 2 pontos de fuga. Mas antes de falar sobre perspectiva de 2 pontos de fuga, vamos retomar aqui rapidinho alguns elementos sobre a perspectiva que a gente viu na aula anterior. Primeiro elemento, a linha do horizonte. Ela é a linha que corta o fundo na horizontal e fica sempre paralelo com o observador. Então, a altura da linha do horizonte vai ser a altura do olhar do seu observador. Já o ponto de vista é uma linha vertical do observador. Ela é perpendicular à linha do horizonte, forma 90 graus no encontro com a linha do horizonte. E bem no centro dessa perpendicular é onde está o nosso ponto de fuga. E é dele que chegam todas as linhas de fuga do desenho. Diferente da perspectiva de um ponto de fuga, a perspectiva de 2 pontos de fuga, como o próprio nome já diz, vai ter 2 pontos de fuga. Então, vai ter 2 pontos em que as linhas do desenho, as linhas de fuga, vão sair, uma de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito. Observem o exemplo desse prédio. Você consegue ver aqui que nos 2 lados ocorrem distorções, porque as linhas de fuga estão convergindo, estão se encontrando nesses 2 pontos que ficam na linha do horizonte. Dá uma olhada nesse esquema do lado. Como a gente consegue ver nesse exemplo aqui, a perspectiva com 2 pontos de fuga funciona também para ambientes internos, não é só para o ambiente externo. Perceba que os pontos de fuga são traçados de forma oposta do que era na perspectiva externa, como a gente viu no exemplo anterior. Então, as linhas de fuga, elas vão para fora ao invés de ir para dentro, como era na perspectiva externa. Consegue ver a diferença? Aqui a gente tem mais alguns exemplos de prédio com perspectiva de 2 pontos de fuga e perceba no seu dia a dia, quando você olhar para uma esquina, quando você olhar para um canto do seu quarto, como a perspectiva de 2 pontos de fuga ela está presente no nosso olhar, como ela está presente na cidade, na sua casa, em todos os lugares a gente consegue perceber perspectiva de 2 pontos de fuga. Então você afinar o seu olhar para isso, para essas imagens, para as linhas de fuga, para tentar encontrar o ponto de fuga, olhando mesmo para uma paisagem, é muito legal, a gente consegue começar a perceber essas coisas no nosso dia a dia e isso vai alimentando o nosso repertório e vai facilitar para você fazer uma boa perspectiva de 2 pontos de fuga ou de um ponto de fuga também. Então comece a perceber essas situações no seu dia a dia. Bom, agora a Ju vai mostrar para vocês como fazer a perspectiva interna com 2 pontos de fuga num belo passo a passo. Ju, é com você. Obrigada, Ani. Olá, pessoal, eu sou Juliana, estudante de arquitetura, e agora eu vou ensinar o passo a passo de como fazer a perspectiva de 2 pontos de fuga de um ambiente interno. Vamos lá? O primeiro passo é traçar uma linha vertical para representar o canto do nosso ambiente. Para fazer a altura dessa linha, você pode considerar ela mais ou menos 1/3 da altura total da folha. Isso vai servir para que o desenho não fique muito grande ou muito pequeno. Considerando o pé direito, ou seja, a altura do piso até o teto de 3 metros, vamos dividir a nossa linha em 3 partes iguais. Essa será a sua marcação de 1 metro para cada trecho. Agora vamos desenhar a linha do horizonte. Ela é perpendicular à linha vertical. Lembre-se de que a altura que você traçar a linha é a altura do ponto de vista do observador. Eu estarei considerando 1,70 m para esta medida.
Em seguida, nas extremidades da linha do horizonte, marque os pontos de fuga. Vamos desenhar as linhas de fuga do lado direito. Essas linhas sairão do ponto de fuga da esquerda. Como estamos desenhando o espaço interno, deixe mais marcada o trecho da linha que ultrapassa a linha vertical. Depois, apague as linhas pontilhadas que aparecem na imagem, para que o desenho fique mais limpo. É importante que você faça com linhas suaves, com traços suaves, para que o desenho não fique marcado. Agora vamos fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Repita o mesmo processo que você fez com as marcações nas extremidades da linha vertical, agora com as marcações centrais dessa mesma linha. Faça o mesmo para as marcações centrais do lado esquerdo. Feito isso, faça uma limpa no desenho para os próximos passos. Você pode deixar a linha do horizonte mais clarinha para não se confundir com outras linhas depois. Agora você vai traçar a primeira marca de 1 metro, como mostra aqui. Ela é no olho mesmo, só lembre-se de que ela tem que ser menor que o tamanho da altura vertical, porque ela está sofrendo as distorções da perspectiva e deve representar um quadrado. Trace uma diagonal no quadrado, partindo do topo da vertical central até a sua nova marcação, como na imagem. Estenda essa diagonal até a linha de fuga abaixo. A partir do encontro dessas linhas, você encontrará as próximas linhas verticais. Com o último metro encontrado, trace uma próxima diagonal. Repita o processo até completar o máximo possível da sua perspectiva na folha. Agora, do lado esquerdo, você vai fazer a mesma coisa. Primeiro, fazer a marcação do primeiro metro no olhômetro. Você pode tomar como base a distância do lado. Depois, trace as diagonais para ficar que nem o lado direito. Se precisar, pause o vídeo para fazer com calma. Com todas as linhas traçadas, agora você vai fazer as linhas de fuga do piso. Vamos começar pelo lado direito. O desenho deve ficar como mostra na imagem.
Repita o processo para o outro lado.
Ufa! Agora está pronto! Deu um trabalhinho, não? Esse exercício pode ser muito útil para entender como construir uma perspectiva interna, e essa grelha construída vai te auxiliar para desenhar os móveis de forma proporcional ao ambiente. E perceba como é importante manter uma limpeza no traço e nas linhas, senão você pode se perder no processo. Agora que finalizamos o passo a passo, vamos treinar mais um pouco? Desenhe um ambiente com 4 metros de largura e 4 metros de comprimento, considerando 3 metros de pé direito. Dentro desse ambiente, desenhe 3 caixas, seguindo as medidas descritas no exercício. Considere o ponto de vista do observador a 1,40 m. E aqui estão as informações do nosso exercício. Vamos começar! Faça a linha vertical um pouco acima da metade da folha, para que o piso, quando você for fazer, não ultrapasse os limites da borda da folha. Se você estiver tendo dificuldades para fazer as linhas de fuga retas, você pode usar o corpo do lápis como régua.
É importante que todas as caixas apareçam no desenho. Para isso, você pode fazer um croquis para pré-dimensioná-las e assim nenhuma caixa ficará escondida. E aí, estão conseguindo acompanhar? Se você estiver tendo dificuldades, volte ao exercício anterior do passo a passo e treine mais um pouco. Mas se você já conseguiu pegar a técnica da perspectiva com 2 pontos de fuga, que tal desenhar móveis no ambiente? Você pode encontrar as informações e medidas no final da demonstração anterior, quando eu coloco os elementos na cena. Você pode também incluir outros objetos como computador, cadeira, armários e até tapete, se quiser. A nossa editora Lígia vai colocar os minutos na tela para que você possa voltar o vídeo e encontrar essas informações.
essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bem a perspectiva de 2 pontos de fuga. Não se esqueçam de observar na cidade, observar na sua casa os 2 pontos de fuga, como que as coisas se constroem, as linhas de fuga, os pontos de fuga, a linha do horizonte, tudo mais que a gente aprendeu nessas aulas. Treinem bastante desenho, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal para não perder nenhuma aula. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos!